E nós começamos esta edição do Liberdade de Opinião indo direto para o Rio de Janeiro com o jornalista Sidney Rezende, já prontinho para aproveitar o fim de semana. Tudo bem por aí, Sidney? Tudo bem, Colombo? Senhoras e senhores, bom dia. Colombo, eu estou numa felicidade. Eu sei que os assuntos que vamos tratar devem ser muito espinhosos, mas eu estou numa alegria que você não tem ideia, porque eu tenho uma enorme admiração por você, você sabe disso, né? E se você me permitir 2 minutinhos ou 1 minutinho só, eu quero compartilhar com você, porque logo, eu conto uma historinha muito rápida, logo que nós começamos a trabalhar aqui, um amigo meu que, logicamente, demonstrou uma enorme ignorância, eu, inclusive, o repreendi, eu fui muito duro com ele, né? Fui um pouco indelicado, igual disse o Almirante Barra, eu extrapolei um pouquinho a elegância ali. Ele falou assim: Sidney, como é que é o nome daquele picolézinho de chuchu que você interage lá? Se referindo a você. Eu falei: você está diante de um dos grandes profissionais, que história é esse picolézinho de chuchu? Eu o adverti. E com o tempo ele foi te admirando também, te elogiando. E agora o doutor Jamal Suleiman, e por isso eu estou feliz, que você é discípulo do Leonardo da Vinci. Quer dizer, é o reconhecimento de que eu estava certo e esse meu amigo completamente errado. Meus parabéns, eu estou muito alegre. Estou à sua disposição aí. Só para tirar uma dúvida rápida, era um elogio isso que você ia fazer mesmo, né? Hã? Era um elogio mesmo que você pretendia fazer, né? Porque ficou Leonardo meio da Vinci é estranho. Um dos grandes pensadores da humanidade. E ele disse, Márcio Jamal, que você sabe muito ao ponto de não precisar nem chamar os infectologistas, porque você realmente está dominando espetacularmente. Ele sim, que eu acho que foi ofensivo, foi sem cuidado. Eu nem contei essa história para você, porque eu fiquei magoado. Imagina você. Hoje não. Hoje que você já se reconhece ter essa importância, não vai ligar para uma bobagem dessas, né? Certo. Eu vou refletir um pouco aqui para entender exatamente o que é que o Sidney quis fazer, se ele quis me elogiar, quis jogar minha autoestima lá no subsolo, mas enfim, vamos em frente aqui, ao longo do processo a gente vai entender melhor o que aconteceu. Mas vamos lá, Sidney, porque olha, o presidente Bolsonaro encomendou ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, um parecer para liberar pessoas vacinadas ou que já contraíram a doença do uso de máscaras. O presidente também afirmou que a máscara tem utilidade, mas para quem está infectado. Vamos ver o que disse Jair Bolsonaro ontem. Acabei de conversar com um tal de Queiroga, não sei se vocês sabem quem é, né? Nosso ministro da Saúde. E ele vai ultimar um parecer visando a desobrigar o uso de máscara por parte daqueles que estejam vacinados ou que já foram contaminados, para tirar esse símbolo, que obviamente tem a sua utilidade para quem está infectado. Depois da declaração de Bolsonaro, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, confirmou o pedido do presidente. Vamos ver. Em relação ao não uso de máscara, estudo ainda, não tem data para isso acontecer. Queremos que seja o mais rápido possível. Para isso precisamos vacinar a população brasileira e avançar, ok? O presidente te pressionou a isso, ministro? O presidente não me pressiona, não. Eu sou ministro dele, não é? E nós trabalhamos em absoluta sintonia. É assim que funciona as democracias, o regime presidencialista, não é? E o presidente sempre nos aconselha de maneira muito própria. E eu levo a ele os subsídios para que tenhamos as melhores decisões em relação à saúde pública. Sidney Rezende, queria que você falasse um pouquinho sobre a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que contém informações erradas a respeito do uso de máscara, né? Os médicos, como o Dr. Jamal Suleiman, ressaltam frequentemente que só é possível dispensar a máscara em um país que já tem a maioria da sua população vacinada, ou pelo menos muita gente da sua população vacinada, porque quem já está vacinado pode contrair a doença. Não desenvolverá a forma mais grave da doença, mas pode transmitir o coronavírus para alguém que ainda não esteja vacinado. E quem já teve Covid uma vez pode ter duas. Há inúmeros casos de reinfecção. Queria que você falasse um pouquinho do que disse o presidente Jair Bolsonaro, por que ele escolheu esse momento para tocar num assunto tão polêmico que, enfim, é o primeiro assunto do Liberdade de Opinião, e como você avalia a reação do ministro Marcelo Queiroga?
Ontem ainda, o ministro, além dessa entrevista que nos deu em primeiro momento, né, ele também fez um outro pronunciamento dando uma versão para o que disse o presidente. Disse ele, o ministro Queiroga, o presidente acompanha o cenário internacional e vê que em outros países onde a campanha de vacinação já avançou, as pessoas já estão flexibilizando o uso das máscaras. O presidente me pediu que fizesse um estudo para avaliar a situação aqui no Brasil. Então, esta foi a compreensão do ministro Queiroga a fala do presidente. Porém, a fala do presidente, quando ele diz um tal Queiroga, levantando um pouco o queixo, de uma forma deixando claro que nem era uma brincadeira, por mais que alguns tenham interpretado assim, foi uma forma um pouco, não foi despretensiosa, né? Ela traz um certo constrangimento para o senhor ministro. Tomara que o presidente não esteja com o mesmo sentimento que ele nutria à época do ministro Mandetta, que foi também dando sinais de discordância, de posicionamentos diferentes. O presidente já com a sua ação, ele já age diferentemente em comparação ao que diz, pensa e faz o ministro Queiroga. Ele não usa máscara, ou somente de maneira muito excepcional, ele faz aglomeração, ele cumprimenta pessoas, abraça seus correligionários, seus simpatizantes, pega criança no colo. O presidente faz tudo isso, né? E a forma como ele tratou também a máscara ali mostra uma visão real que ele tem, de que aquilo é um símbolo de fraqueza ou um símbolo que deveria ser superado, porque se a pessoa tem a doença, diz ele, use então a máscara, mas fique em casa. Então ele se incomoda certamente com imagens, com estatísticas, e sobre isso a gente frequentemente lembra aqui, porque não é brincadeira, já morreram 482.019 brasileiros. Nós estamos com o índice de vacinação em primeira dose só de 24,93% e em segunda, que é a imunização para valer, 11,11% dos brasileiros. Agora, tomara que eu esteja errado no seguinte sentido: por que o presidente pode repetir agora com Queiroga o que fez com o seu primeiro-ministro Mandetta? Duas coisas, quando eu assisti na CPI a participação do ministro Queiroga, na hora eu guardei para mim, mas eu achei que aquilo pudesse trazer um incômodo ao sentimento, à vaidade, ao comportamento do presidente da República. Quando mostra-se vídeos e filmetes e ele diz assim depois, Queiroga, as imagens falam por si próprias, como quem diz, eu não tenho juízo de valor, não vou criticar o presidente, não vou ser censor dele, mas as imagens mostram aí, como que diz, quem está certo, quem está errado, porque ele usa máscara, né, o ministro. E o segundo momento é quando o ministro diz, para mim, não há evidência comprovada da eficácia desses medicamentos. Aí ele se posiciona contrário ao tratamento precoce, aquelas primeiras atenções com cloroquina e outros remédios que se defendeu durante muito tempo junto aos pacientes. Então, isso pode gerar desgaste. Mas ontem, o ministro, de certa forma, se colocou no seu lugar abaixo na posição, não é? Mas ficou com um limite ainda menor da autonomia. Agora, realmente, o presidente, num completo contrassenso, se ele quer um estudo para entender melhor, menos mal. Mas a julgar pela forma que ele explicou ontem, ou ele explicou errado, ou de fato ele fez um dos maiores absurdos do seu período presidencial, ao lado de gripezinha, ao lado de outras declarações que ele deu, essa está no topo também. É um pouco parecido quando no passado ele dizia que as pessoas não deviam usar a cadeirinha, né? Por exemplo, as crianças ficarem seguras no trânsito. E as pessoas continuaram usando cadeirinha porque os pais são muito responsáveis e é ali quem dirige na estrada é que sabe onde o calo aperta. O presidente ontem foi profundamente infeliz e como ele não se corrigiu até agora, eu acho que ele acredita mesmo naquilo que ele disse ontem. Agora, Sidney, é claro que do ponto de vista oficial, existem trâmites a serem cumpridos, né? O presidente disse que pediu um estudo para o Ministério da Saúde, isso teria de ser discutido com o Congresso Nacional, enfim. Mas a mensagem do presidente da República está no ar. Né? É o presidente da República, do alto da autoridade do cargo que ocupa, emitindo uma mensagem à população. Né? Que tipo de influência isso pode ter no comportamento das pessoas, independentemente de esse desejo do presidente da República vir a ser concretizado em forma de decreto, de lei ou não?
concretamente, ele influencia. O presidente influencia porque ele é líder, influencia porque ele é conhecido, influencia porque ele é o presidente do Brasil, influencia porque ele é o número 1 da política, porque ele é o chefe da nação. Por si só, isso já influencia. Influencia porque do alto da sua popularidade, pessoas o acompanham, né, são devotas ao que ele diz, confiam no que o presidente está dizendo e não há motivos, a princípio, institucionais e tal, para as pessoas até não acreditarem, né, porque elas demonstram até serem patriotas nessa hora, elas estão com o governo, elas estão querendo o Brasil melhor, mas elas têm que atentar também que não é tudo que o governante diz que está rigorosamente certo. Então, quem influenciar, influencia. Agora, há uma pesquisa muito séria, e mais uma exatamente eu vou fazer aqui referência, uma pesquisa que identifica que aquelas cidades onde o presidente teve excelente votação, com uma alta performance nas urnas, inclusive em torno de 90%, nestas cidades onde o presidente continua tendo seu prestígio, o número de infectados é maior em comparação a outras cidades que são, em sentido oposto, contrárias ao presidente ou críticas ao presidente, ou os eleitores não votaram em maioria com o presidente, que tem um índice de contaminação menor. E a explicação para isso é onde o presidente tem mais influência e as pessoas seguem esse estilo do presidente de não usar máscara, de fazer aglomeração, de abrir comércio ininterruptamente, indiscriminadamente, sem levar em conta o índice de infectados, onde tem governantes ali, prefeitos que pensam como o presidente e acham que tem que flexibilizar tudo, você propicia uma maior contaminação. Então não é do aspecto ideológico, é do aspecto concreto, porque onde se usa máscara, álcool em gel e evita-se aglomeração, o número é menor. E onde se tem a vacinação já conquistada, que são aquelas pessoas de mais idade, o índice de internação é profundamente menor do que anteriormente. O que significa que a vacina dá resultado, que a máscara dá resultado, evitar aglomerações também e álcool em gel com constância te ajuda ao levar a mão até o nariz, uma contaminação mais imediata, porque o vírus vai direto para o pulmão se você não o fizer. Então, isso tudo é que a gente tem que levar em conta, né? Não é só o que diz a ciência, o que diz a saúde. São os resultados objetivos, que muitas vezes até a ciência e a saúde não lhe disseram, mas que no dia a dia você sabe que aquilo é que é o certo e que é preciso fazer. Eu continuo usando máscara e recomendo a todos fazer o mesmo. O governo federal discute recorrer ao Supremo contra as quebras de sigilo aprovadas pela CPI da pandemia de integrantes e ex-integrantes do governo, como Felipe Martins, que é assessor internacional da presidência, e dos ex-ministros da Saúde, Eduardo Pazuello, e das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, além de Elcio Franco, Mayra Pinheiro e Arnaldo Correia de Medeiros. A decisão deve sair ainda hoje e, segundo a apuração do analista de política da CNN, Caio Junqueira, a tendência é de que seja apresentado um recurso sob a alegação de que uma CPI não é a jurisdição adequada para quebrar sigilos e que isso é abuso de autoridade. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre a decisão tomada ontem pelos integrantes da CPI, não é? Que quebraram o sigilo telefônico, telemático de integrantes e ex-integrantes do governo e sobre o argumento do governo dizendo que isso configura abuso de autoridade por parte da CPI. Colombo, além do Eduardo Pazuello que você citou, Ernesto Araújo e Mayra Pinheiro, também são alvos o assessor internacional da Presidência da República, Felipe Martins, o empresário Carlos Wizard e o virologista Paolo Zanotto. Esses todos estão nessa lista. Se a Justiça decidir que não há competência por parte da CPI, não tem jeito, eles não vão fazer essa investigação, não vai se avançar nessa intenção. Mas, no entanto, se não houver impedimento, você já pensou o que pode sair dessas gravações, o que se pode descobrir, né, de procedimentos, processos, ações não realizadas, ou ações realizadas, ou medidas que foram impedidas? Então, este assunto me parece mais importante até se a quebra de sigilo acontecer, do que o primeiro tema da máscara, que é mais de apelo popular, porque é fato que o outro mexe com toda a nação, mas esse aqui é um avanço substancial, se conseguir, nas investigações da CPI, para o bem ou para o mal. Se nada descobrir, não é? Perfeitamente, mas se descobrir também outras coisas que possam ser acrescentadas aos documentos que já estão lá guardados no Senado, no Congresso Nacional, juntamente com os depoimentos, nós teremos aí algo muito relevante e talvez nitroglicerina pura. Agora nós vamos ver os governistas, certamente, o próprio presidente e outros, jogando pesado para que isso não aconteça, porque se houver a quebra de fato de
do sigilo, meu amigo, nós vamos entrar num outro estágio mais tenso, mais difícil, mais complicado e certamente de grande surpresa para todos, conforme o resultado que possa vir. A Procuradoria-Geral da República defende que o Supremo rejeite a ação apresentada por governadores para barrar a convocação à CPI da pandemia. O procurador Augusto Aras afirmou em parecer que a convocação dos governadores não causa desequilíbrio federativo e que é importante quando o tema do requerimento tiver relação com esclarecimentos sobre o recebimento de recursos federais. Sidney, queria que você falasse um pouquinho sobre o pedido feito pelo PGR, pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ao Supremo. Essa solicitação foi baseada em argumentos técnicos, pode ser considerado um argumento político também? Olha, a Procuradoria da República, ela vem perdendo credibilidade, é uma pena, né, nos últimos tempos, né? E vem perdendo porque o que está se dizendo é que o doutor Aras quer ser escolhido para ser ministro supremo e dessa forma tem tido uma relação mais amigável do que se deveria com o governo, uma proximidade muito grande e neste caso específico agora, fazendo esse tipo de pleito, estaria ajudando a bancada governista. Isso é o que se diz por aí, eu estou trazendo aqui as informações de corredores, de bastidores para compartilhar com o senhor e com a senhora. Mas, concretamente, eu pessoalmente sou a favor que os governadores sejam convocados, e muitos deles já foram convocados, que eles compareçam, que não se escudem nesse aspecto de tentar, de alguma maneira, passar por baixo da cordinha e escapar, vamos dizer assim, dessa ida até a CPI por conta de uma ação no Supremo Tribunal Federal. Por que eu considero isso importante? De fato, não é só o governo federal que merece e deve ser investigado. Você tem que acompanhar, sim, todo o processo de distribuição de recursos, envio de recursos para estados, para cidades, municípios, que muitas vezes a gente até não tem ideia de quanto dinheiro entrou e muita coisa aconteceu irregular, empresas falsas que não existiam, amigos dos governantes que se beneficiaram, empresas foram constituídas da noite para o dia para, de alguma maneira, morder o naco desse dinheiro, hospitais de campanha que sequer foram abertos aos pacientes, embora alguns construídos, outros não, licitações fraudulentas, tudo isso tem que ser investigado. Se de fato se ratificar o impedimento de todos os governadores convocados de irem à CPI, que a CPI prossiga esse trabalho baseando-se, então, apenas em documentação, investigações e levantamentos que possam ser feitos por ela própria ou pela Polícia Federal ou pelas polícias até dos estados, se de alguma forma, mesmo ligadas aos governadores, elas possam já ter alguma coisa adiantada. Que é preciso investigar isso, tem que investigar. Cada centavo do contribuinte merece ter uma atenção redobrada. Sidney, ao buscar autorização para o depoimento de governadores à CPI, a PGR atende a desejo dos governistas que explicitamente pedem que os chefes do executivo dos estados compareçam à comissão? Sim, os governadores, quando forem questionados, eles vão ser imprensados contra a parede, mas pelos governistas, né, que atuam na CPI e no Senado. Isso é evidente. Mas isso não exclui que se possa ter as duas coisas. A gente tende sempre a essa polarização, né? Eu escrevi uma vez um livro sobre sucesso e a conclusão que eu cheguei é: se pode ter sucesso, pessoas diferentes, ao mesmo tempo, pensando diferentes, com metas iniciais diferentes e depois com conclusões muito parecidas. Então, o que eu quero dizer com isso? Não é aquela história, mas o governo federal isso não fez, o estadual fez. O estadual fez, o governo federal não fez. Não importa se o ilícito foi praticado, se crimes foram praticados, não importa de quem, né? Não se pode ter, de fato, nessa hora, apesar dessa expressão estar mais que surrada, né? Criminosos de estimação. Não importa isso. Para ser isenta, a CPI precisa fazer o seu trabalho, mesmo que aqui e ali ela acabe trazendo alguma vantagem para quem acusa, sejam os acusadores pró-governo ou contrários ao governo. É preciso investigar e está no escopo, não no inicial, mas isso foi acrescido com o objetivo da CPI, que ela cumpra, né? E se achar que os primeiros 90 dias forem reduzidos, que se tenha mais 90 dias, você vai até o final do ano, mas se investigue. Bom, daqui a pouquinho, às 9 da manhã, é o horário marcado, né? Geralmente atrasa um pouquinho, mas nós estaremos já a partir das 9 da manhã conectados com Brasília. A CPI da pandemia vai retomar os trabalhos. Pela primeira vez haverá sessão numa sexta-feira, né? Hoje estão marcados depoimentos dos cientistas Natália Pasternak
microbiologista, e Cláudio Maierovic, médico sanitarista, que já foi presidente da Anvisa e da Fiocruz também. Os senadores entendem que, pela trajetória pública e acadêmica nacional e internacional de ambos, eles podem esclarecer ao país sobre as melhores formas de combate à pandemia da Covid-19. Sidney, qual é a sua expectativa para o depoimento desses dois cientistas logo mais? Que se acelere com esses depoimentos logo essa fase, que essa página seja virada, cloroquina e que tais, que continue-se agora outros processos de investigação, porque tem muita coisa ainda para ser vista, revista e identificada, que seja produtiva. Eu acho que vai ser uma sessão muito produtiva. Os dois são muito qualificados, muito preparados, muito afirmativos, muito preparados no sentido de ter conhecimento do que fazem, são infectologistas renomados. Eles foram convocados por iniciativa do senador Renan Calheiros, Randolfo Rodrigues, Humberto Costa e Marcos Duval. Eu acho produtivo. Eu, numa outra ocasião, critiquei aqui uma ideia que eles tinham de fazer um debate, né? 2 a favor, 2 contra. Não, não é isso. Já se sabe que o uso da cloroquina é completamente inadequado no tratamento da Covid, embora medicamento fantástico para o combate a outras doenças, mas não essa. Então, não se trata de validar ou não validar a cloroquina num debate. O de hoje, não. Ele é diferente. É para ser esclarecedor, porque, afinal de contas, os senhores senadores, com exceção de alguns que são médicos e que dominam o assunto, não são obrigados a ter conhecimento profundo de algo tão peculiar, tão específico, como aqueles que se prepararam 6 anos e atuam na profissão já há mais alguns tantos. Então, eu acho que vai ser bom no sentido, assim, de alto nível. Eu espero algo de alto nível. Todos nós, e vamos saber se será de alto nível ou não a partir de daqui a pouquinho, porque a partir das 9 horas da manhã, um pouquinho depois, né? Porque sempre atrasa, nós vamos acompanhar aqui esses dois depoimentos na primeira sexta-feira de sessão da CPI, que está tentando acelerar processos, acelerar depoimentos para não precisar ser prorrogada. A CPI tem 3 meses de funcionamento, já passou 1 mês e 1 semana, esse prazo pode ser prorrogado por mais 3 meses, mas publicamente, ao menos, o presidente da CPI, Omar Aziz, diz que a ideia é encerrar a fatura em 3 meses. Certo, Sidney Rezende? Então, um bom programa na rádio daqui a pouquinho e até segunda aqui no Liberdade de Opinião, hein? Com certeza. E ontem fez sucesso o ferro em casa, o pessoal gostou, já está usando? Estou pensando em abrir uma lavanderia, se as coisas não derem muito certo por aqui, né? Com um ferro daquele tamanho, eu posso passar roupa do bairro inteiro. O que falta mais para você agora, né? Só ser empreendedor mesmo, o resto todo você já tem. Sucesso e até segunda. Valeu, Sidney. As opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.